Oi, pensando por aqui? Mais um vídeo aqui do canal para você e hoje, gente, um assunto muito interessante. Transfusão de sangue em cães e gatos. Menino, então para bicho também tem transfusão de sangue? Tem, e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Fica aí, assiste que você não vai se arrepender. Antes de falar sobre a transfusão propriamente dita, vamos falar algumas informações sobre o volume sanguíneo dos caninos e dos felinos. O cão, ele tem mais ou menos de 80 a 90 ml de sangue por quilo, ou seja, de 8 a 9% do peso de um cão é só sangue. Já os gatos tem de 60 a 70 ml de sangue por quilo, ou seja, de 6 a 7% de todo o seu peso corporal. De toda a composição sanguínea, 37 a 55% é só célula sanguínea. Sim, e na grande maioria são células vermelhas, hemácias. Nós falamos um pouco sobre as células do sangue no vídeo sobre anemia. Se você clicar aqui, você pode ver. Quando nós coletamos o sangue do doador, ou seja, aquele cão ou aquele gato que vai até a clínica ou banco de sangue para doar o seu sangue, nós coletamos o sangue total. E desse sangue total, desse sangue que é coletado, nós podemos tirar hemocomponentes, separar os componentes do sangue para favorecer um ou outro paciente de acordo com o que ele precisa. Por exemplo, do sangue total, nós podemos separar o concentrado de hemácias e o plasma rico em plaquetas. Desse plasma rico em plaquetas, nós podemos separar um concentrado de plaquetas e o plasma fresco. E desse plasma fresco, nós podemos ainda ter outros hemocomponentes, como o crioprecipitado, um concentrado de albumina e globulina, que são as proteínas do sangue, ou plasma rico em fatores de coagulação. Na grande maioria das vezes, quando na medicina veterinária é feita uma transfusão, tanto em cães quanto em gatos, ou até outros animais como cavalos, bois, o que é doado, o que é recebido é o sangue total. Na medicina humana é muito comum separar hemocomponentes para que cada um favoreça o paciente. Mas na medicina veterinária, gente, infelizmente, nós não temos esse nível de estrutura, de investimento, de tecnologia. Não estou dizendo que todos os lugares são assim, mas na grande maioria, o que nós podemos fazer é coletar o sangue total e fazer a transfusão desse sangue total. Mas de um modo geral, para que serviria cada hemocomponente? Começando pelo sangue total. Ele é feito para repor volume. Então, se o paciente estiver hipovolêmico, ou seja, com volume de sangue baixo, você vai repor. Pacientes que tiveram uma hemorragia por acidente, ou então que tiveram hemorragia por uma cirurgia, ou que vão passar por uma cirurgia, como uma retirada de um tumor muito grande, eles já podem ser transfundidos, já tem a indicação para repor aquele volume de sangue. E nesse caso, como ele perdeu o sangue total, ele vai ser reposto o sangue total também. Já o concentrado de hemácias é para aqueles pacientes que estão anêmicos, mas que não têm hipovolemia. O volume de sangue está normal, está adequado, mas as células vermelhas do sangue estão baixas. Ele está anêmico, geralmente por hemoparasitose, por anemias hemolíticas ou até autoimunes, doenças autoimunes que causam a destruição de hemácias. Esses pacientes com anemias crônicas, eles são candidatos a receber o concentrado de hemácias. O plasma fresco congelado, ele é indicado para pacientes que têm distúrbio de coagulação ou até doenças hepáticas, porque sim, o fígado é um grande produtor de fatores de coagulação. O concentrado de plaquetas, logicamente é para aquele paciente que está com trombocitopenia, com redução do número de plaquetas no sangue. Falando em medicina veterinária, que geralmente vai ser transfundido o sangue total, quais as indicações para o paciente receber? Quando é que eu vou indicar que aquele paciente é um candidato à transfusão? Quando o hematócrito, ou seja, a porcentagem de células sanguíneas, que deve ser de 37 a 55%, está abaixo de 18% no caso dos cães ou 15% no caso dos gatos. Ou quando o hematócrito diminui bruscamente 20% do seu valor. Também quando a hemoglobina, que é a proteína que fica dentro das hemácias e é a responsável por carregar o oxigênio para os tecidos, ela está abaixo de 7 gramas por decilitro. Ou quando o paciente sabidamente vai passar por cirurgias grandes, retirada de tumores, como eu falei. Aí é necessário que o cirurgião já consiga aí uma bolsa de sangue para esse paciente,
para logo no pós-cirúrgico imediato ele ser transfundido, já que ele vai perder um grande volume de sangue. Uma transfusão de sangue, gente, é um procedimento que oferece risco ao paciente. É claro que a gente vai indicar quando o paciente realmente precisa daquilo, mas ela tem que ser feita com todo o cuidado. Quando a gente vai fornecer esse sangue para o paciente, alguns profissionais até oferecem alguns imunomoduladores para reduzir a chance de uma reação pelo sangue que ele está recebendo, porque mesmo que o tipo sanguíneo seja o mesmo entre um cão e outro, um gato e outro, ainda assim ele pode estranhar esse corpo estranho que está entrando nas veias dele, de modo a gente perceber se o paciente ele vai apresentar sinais característicos de uma reação de hipersensibilidade. Então a gente faz aí no volume de 0,25 a 1 ml por quilo por hora. Depois desses primeiros 30 minutos, a gente pode seguir a transfusão de 10 a 20 ml por quilo por hora, que aí é a velocidade normal, em pacientes normovolêmicos. A velocidade da transfusão em um paciente cardiopata ou nefropata deve ser de 2 a 4 ml por quilo por hora, ou seja, uma transfusão mais lenta e gradativa. E a transfusão não deve ultrapassar 4 horas, porque, gente, o sangue ele é um meio de cultura. Então, quando você estende muito uma transfusão de sangue, você está gerando risco para aquele paciente se contaminar. É importante salientar que um doador tem que ser saudável. No caso do cão, por exemplo, ele deve ter pelo menos 25 kg de peso, deve ter abaixo de 7 anos de idade e deve ter o hematócrito dentro da normalidade. Além da gente ter que fazer alguns testes para ver se o paciente não tem doenças como hemoparasitose e leishmaniose. Em alguns locais do Brasil existem bancos de sangue veterinário. Se você tem um ou mais cães que se enquadra no perfil de doador, ou até mesmo gatinhos saudáveis que possam ser doadores, geralmente, gente, é muito difícil conseguir sangue na medicina veterinária. E o sangue de um animalzinho que você tem em casa pode salvar outro. Eu recomendo que você procure algum local aí que receba esse sangue e geralmente o local, a clínica, o banco que recebe sangue de doadores, eles fazem os testes, eles rodam exames de sangue e também isso vai beneficiar o paciente, o seu cãozinho, para ver se está tudo bem com ele. E é isso, se você gostou desse vídeo, acha que ele pode levar essa informação para mais pessoas, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe nas redes sociais e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!